Então, nosso tema, vou destrinchar um pouquinho mais sobre bebês e dietas e crianças vegetarianas. E a proposta é que a gente passe por esses pontos, né, de potenciais benefícios. Então, existe medo, existe preocupação, existe preocupação se a criança vai atingir o pico de crescimento e, na verdade, pouco se fala sobre os benefícios. Então, eu quero trazer questões relacionadas à segurança, a benefício e cuidados gerais, como eu estava colocando, sobre como iniciar essa introdução alimentar, além da questão do com o que iniciar e com quanto iniciar, né? Vamos passar também pela parte de suplementação, quais são os nutrientes fundamentais que essa criança e essa nutriz, né? Essa gestante, essa nutriz, que a gente vai precisar ter atenção também nesse acompanhamento e depois da fase infantil. Então, claro que um dos pontos talvez mais importantes de serem avaliados é o motivo dessa escolha alimentar da mãe. E o segundo é que tipo de dieta vegetariana é. Então, será que é uma dieta pesco-vegetariana, ou seja, que não tem carne nem frango, ou é uma dieta ovo-lacto-vegetariana, que tem a exclusão de alguns alimentos, mas dos alimentos de origem animal ainda entra leite, ovos, queijos, ou uma dieta vegana, que é estrita em alimentos de origem animal. Então, entender o motivo da escolha alimentar dessa mãe vai ser muito importante. E o segundo vai ser qual tipo de alimentação que essa mãe pensa em propor para o seu filho, que normalmente é uma alimentação muito parecida com o que ela já faz, né? Seja por questões ideológicas, seja por questões de saúde. E o que eu queria deixar muito claro para vocês é que a introdução alimentar não é só sobre comer carne ou não comer carne, né? Então ela precisa ser valorizado e às vezes por um medo do profissional, um profissional menos experiente, vou fazer a introdução de uma criança vegana, como que vai ser isso? O que eu vou colocar? E a gente tem que lembrar que, na verdade, é um único grupo alimentar que vai ficar fora do planejamento. E quando a gente fala de introdução alimentar, seja da criança onívora ou da criança vegana, o foco da introdução alimentar é muito mais no aprender, no descobrir, no explorar, de você avaliar essa maturação física, fisiológica, neurológica, né? Então, ela vai acontecer também por volta dos 6 meses, independente se é onívora ou vegetariana, tá? E não deve ser realizada em hipótese alguma antes de 4 meses. Entre 4 e 6 meses, dependendo do tipo de leite que está sendo oferecido, às vezes até é preferível, através de uma avaliação, de uma consulta médica também, avaliar o grau de desenvolvimento dessa criança, que se introduza algum tipo de introdução, uma introdução alimentar um pouco mais precoce do que utilizar um leite de vaca, por exemplo, sem cuidados em relação à diluição e tudo mais. Então, não deve ser atrasada além dos 6 meses e não deve ser realizada em hipótese alguma antes dos 4, né? Então, tem muitas mães que ainda fazem essa introdução alimentar por volta dos 5 meses. Se ela for bem acompanhada, não confere grandes riscos para o bebê, mas a recomendação é que seja realmente a partir dos 6, independente do modelo alimentar. E aí, os pais sempre perguntam, né, o que eu tenho que dar, o que eu tenho que oferecer, e a proposta é que essa criança ela possa estar participando das refeições na mesa até antes de começar a introdução alimentar, para que ela aprenda, né, o bebê ter um papel mais ativo e participativo, não ser só, né, a questão do oferecer, do dar, né, e ter que consumir todo o alimento que está ali no pratinho, no potinho, né? Então, introdução alimentar vegetariana ou no padrão onívoro, explorar os alimentos, né? Fazer a criança poder encostar, explorar, avaliar a textura, né? Claro que oferecer
no formato de uma alimentação mais amassadinha, oferecer de colher, dá um pouco mais de segurança para os pais sobre o volume que está sendo oferecido, mas eu vou mostrar para vocês que a quantidade calórica que o bebê precisa nos primeiros meses de introdução alimentar, nos primeiros 2, 3 meses, é muito baixa. Então, a gente tem que acalmar também essa questão do volume, principalmente da dieta vegetariana, que tem mais preocupação de estar faltando um grupo alimentar. Mas não, a criança que está em aleitamento materno ou artificial, no momento da introdução alimentar, o aporte calórico de comida é muito pequeno. Então, a gente precisa controlar essa ansiedade, essa necessidade de ter que raspar o patinho ou oferecer tudo, né? Então, tem algumas questões que são muito importantes, vão além da quantidade, vão além da qualidade, e talvez seja o grande sucesso para ter a formação desses bons hábitos alimentares e falar em prevenção. Então, esperar a decisão do bebê, né, ter um momento de refeição tranquilo, não enfiar o colher na boca do bebê, não raspar a boca do bebê a cada sujeirada que faça, não distrair o bebê, né, oferecer, observar os sinais de fome e saciedade, e, se possível, né, principalmente, você vê aqui, só tem exemplos de alimentos de origem vegetal, seja a cenoura, um milho, um brócolis, uma abobrinha, enfim, aqui ainda tem enfim, diferentes alimentos, sempre está oferecendo no formato que o bebê ele possa explorar a consistência, ele possa começar a desenvolver, ele tem esse reflexo de colocar as coisas na boca, né? Então, isso ajuda muito, né? Num chama de desmame guiado pelo bebê, mas seria uma introdução alimentar guiada pelo bebê, né? Então, por mais que o bebê pareça só brincar com a arvorezinha ou com a cenoura, enfim, o aporte calórico que a gente precisa oferecer é muito pequeno, tá? Como eu mostro para vocês aqui, né? Você vê que uma criança de 6 a 8 meses, que é a fase inicial de introdução alimentar, o gap de energético que precisa suprir por comida é de 200 calorias, que às vezes dá o aporte de 2 frutas, né? Que normalmente está aí oscilando a frutinha do café da manhã, na frutinha do lanche da tarde, e pequeníssimas quantidades em almoço e jantar, tá? A gente vai falar dessas quantidades aqui também. E aí que sempre fica, né? O que a gente tem que... quais são as principais carências, né? Que o leite, normalmente, materno, ele não supre, né? A fórmula não supre em quantidades adequadas. Então, você vê aqui o gap que a gente precisa aqui já entre 1 ano e 2 anos, envolve proteína, envolve ferro, tá? E o gap energético. Então, a gente vai precisar estar dando, sim, alimentos ricos em proteína e alimentos ricos em ferro. E aí a preocupação, gente, mas a dieta vegetariana tem pouca proteína, tem pouco ferro? Não, não tem pouco, né? A gente tem fontes importantes de ferro na OM, na dieta vegetariana, e de proteína também. Agora, uma alimentação que esteja um pouco desses alimentos, né? Onde não tem um remolho, onde não tenha um bom aporte proteico, pode sim gerar carência. Então, esses são os nutrientes importantes que a gente vai ficar de olho aí até 2 anos, né? Nessa fase inicial. É segura a introdução alimentar, a gestante, introdução alimentar vegetariana, gestantes, enfim. E aí a resposta é que sim, né? Então, dietas veganas, lacto-vegetarianas, ovo-lacto, são apropriadas para todas as fases do ciclo da vida e podem ser nutricionalmente adequadas, tá? Quando bem planejadas, assim como as dietas onívoras, né? Então, muitos estudos, consensos, esse é um consenso italiano, consenso europeu, consenso americano, todos colocam que, se bem planejada e variada, ela é adequada, tá? E a gente tem, como profissional de saúde, transmitir essa segurança para os pais, né? Então, tá vendo? A Sociedade Italiana também aprova, né, a dieta vegetariana durante todas as fases da vida. Hoje eu atendi uma paciente que fazia
durante a gestação, ela não se rotulava vegetariana, mas consumia alimento de origem animal, às vezes uma vez por semana, quando consumia. E aí agora na lactação, eu não tinha visto ainda, eu atendi o marido dela, o bebê nasceu tem 3 semanas, e aí perguntei, ainda não ela não voltou, mas perguntei como que ela estava, ela falou, não, pediram para ela voltar a comer carne, porque agora na amamentação precisa ficar com leite mais forte. E assim, não tem, isso é mito, né? Que a carne ou o frango vai dar um leite mais forte. Se estiver bem equilibrada, bem balanceada, não tem nenhuma necessidade de incluir, né? Até porque uma dieta onívora desbalanceada também vai faltar fibra, essa mulher vai ficar constipada, vai ter uma série de outras complicações, né? Rony, nessa questão, eu acho que por ser um pouco mais diferente do padrão, né? Eu entendo que essa tecla que você está insistindo é a mais importante, que uma dieta onívora desbalanceada também tem várias consequências. Eu acho que a gente entende que o desafio maior é na vegetariana, porque não faz parte do nosso padrão alimentar, né? Então, facilmente, como não vem com uma cultura de se fazer essa alimentação, então algumas coisas diferentes que têm que ser feitas não vêm junto nessa cultura, né? Então, Exato. isso eu acho que é uma questão mais tranquila, porque né, no começo você falou de mães que já são veganas ou vegetarianas e por isso vão propor isso para a família. E aí espera-se que elas já conheçam mais sobre o assunto, então é mais tranquilo. Claro que a gente tem que considerar se elas foram atrás da informação também, né? Mas eu acho que o que causa esses mitos todos talvez sejam isso. Na verdade, não vou nem chamar de mitos, chamar de receios, né? Esses receios é porque na cultura a gente aprende quanto que põe de cada coisa no prato e assim vai a alimentação padrão que a gente tem, né? E é engraçado como você falou da cultura, você pergunta, faz um recordatório de 24 horas, ou tenta fazer, ou pergunta ao paciente o que ele comeu na hora do almoço, pensando agora no nosso encontro 2 horas da tarde, almoçou, o que você almoçou? Ah, eu comi, não, hoje eu acho que eu comi peixe. Assim, logo vem na cabeça a parte da proteína animal, né? Então, é como se fosse o principal alimento do prato, né? E, não, com alguns acompanhamentos. E eu não quero saber exatamente só o que ele comeu de proteína animal, quais são os outros alimentos que fizeram parte, né, do prato. Então, ainda culturalmente tem muito disso, né? E eu já escutei alguns profissionais de saúde, pediatras, enfim, sugerindo um déficit de crescimento em crianças ovo-lacto-vegetarianas ou vegetarianas. E o que a literatura aponta, né, em papers de posicionamento, que tanto pré-escolares, em estudos, né, com pré-escolares e crianças vegetarianas que seguem uma dieta ovo-lacto, por exemplo, tem crescimento semelhante, né? Então, a gente tem que tirar esse medo, esse mito. A gente está excluindo aqui, se a gente pensar numa dieta equilibrada, onívora, tem exclusão, na verdade, às vezes, de 3 alimentos só, né? Que enfim, a carne, o frango, o peixe, numa ovo-lacto, por exemplo. E, na verdade, não tem tanta restrição assim, enquanto uma criança que tem uma alimentação mais equilibrada, ela vai não come nenhum legume, nenhuma verdura, nenhuma fruta. A chance dessa estar mais desequilibrada é muito maior, porque muitas vezes se restringe grandes grupos de alimentos, né? Fibras, né? Antioxidantes. E na dieta onívora, às vezes, são 3 alimentos, né? 3, 4 alimentos só, dentro de uma gama gigante. E quais seriam os potenciais, os benefícios potenciais, né? Então, elas colocam muito sobre, quando bem conduzida, né? Que não vai ser a base de, sei lá, de macarrão com macarrão, né, fazer só macarrão à noite é vegana, ou batata frita, que também é vegana, a gente está falando, né, de uma alimentação bem conduzida. Você consegue, quais são os alimentos que estão numa dieta vegetariana? Grupo dos cereais, das leguminosas, das frutas, das castanhas, das sementes, que podem ser oferecidas sim, desde miudinho, elas mais estruturadas, enfim. Então, na verdade, a gente tem uma gama muito grande de alimentos para oferecer, né? E são alimentos que
que estão dentro do guia alimentar como alimentos minimamente processados, né? E podem, sim, na dieta vegetariana, ajudar no estabelecimento desses padrões alimentares. Então, tem vários estudos mostrando que crianças e adolescentes vegetarianos consomem menor teor óbvio de colesterol, gordura saturada, maior consumo de frutas, vegetais e fibras que não vegetarianos, têm menor peso, né, e possuem níveis mais baixos de colesterol sérico. Então, são apenas alguns indicadores, eu não estou falando aqui de um padrão, uma análise robusta de padrão alimentar, mas são alguns indicadores que mostram que tem uma alimentação com que a gente busca, né? O maior consumo de frutas, vegetais, fibras, nutrir essa flora bacteriana, né? E aí, quando se fala de flora, esse é um estudo bacana também, e nos últimos anos, né, talvez nos últimos 10 anos, isso esteja cada vez mais sendo estudado, sobre o perfil da microbiota. Não estou falando aqui em modulação, nem nada disso, que eu não concordo, eu acho que esses termos são totalmente deturpados, mas eles falam que as mulheres, né, quando eles estudam o perfil, por exemplo, de microbiota, de mulheres vegetarianas ou onívoras, as mulheres vegetarianas elas têm uma diversidade maior da flora bacteriana, que é um dos grandes indicativos de saúde, né, intestinal. Então, aqui tem uma avaliação de ingestão, né, de nutrientes, mas o estudo ele traz, né, essa composição da dieta vegetariana, uma composição de microbiota com maior diversidade, né? Então, não estou dizendo aqui que tem mais lactobacilo ou mais determinados cepas, que as pessoas falam muito, né, dos probióticos, de utilizar essas cepas isoladas. Hoje a gente tem clareza que quanto mais diversa essa flora bacteriana, mais ela produz ácido graxo de cadeia curta e mais vai estar trazendo benefícios cardiovasculares, endócrinos, para a saúde em geral, né? Na gestação e lactação, então, mais uma vez, a gente tem que estar atenta a essa criança que chega para a gente fazer a introdução alimentar, entender também como que foi a alimentação dessa gestante, dessa nutriz. É fundamental a gente entender que reserva é essa que esse bebê foi... que gestação e que lactação ele foi exposto. A gente conhece hoje, desde a década de 60, desde a década de 40, 50, perdão, o termo, né, de impressão e programação metabólica. Então, essa gestação incluiu suplementação de B12, incluiu suplementação de vitamina D, incluiu suplementação de ácido fólico, de ferro, teve um bom estoque de ferro, ela fez a suplementação no segundo e terceiro trimestre. Então, a gente tem que entender como que ficou a saúde dessa mulher durante a gestação e durante a lactação também, né? Fez a suplementação de B12, se é uma vegana, como que está o nível sérico de vitamina D, existe monitoramento, né? A suplementação de B12 a gente vai fazer independente do nível sérico. Uma mulher vegana, que já é vegana há 5, 6 anos, mesmo que seja uma suplementação em baixa dose, eu vou mostrar as dosagens para vocês. Cálcio, zinco, magnésio, né? Então, a vegana, ela precisa, sim, de fontes confiáveis de B12. Então, o cogumelo não é confiável, enfim, outras algas não são confiáveis, levedura que é aquela levedurazinha que se coloca, tem muita gente que coloca em preparação, também não é levedura de cerveja, né, não é confiável. E a vitamina D, mais uma vez, se avaliar, muitos suplementos polivitamínicos já tem, mas a gente já precisa avaliar esse estoque, tá? Claro que essa mulher vegana mal conduzida, essa gestante, uma baixa proteína durante a gestação vai reduzir, sim, o peso ao nascer do bebê, tá? Então, com uma ingestão adequada, bebês de mães de dietas veganas ou ovolacto têm o mesmo peso de bebês de mães onívoras. Agora, se houver baixa ingestão proteica, você pode ter prejuízo, sim, de crescimento. Então, ferro, dependendo do nível sérico de hemoglobina, né, a gente se faz suplementação. A gente tem essa necessidade também de fazer a suplementação de iodo. A maior parte dos polivitamínicos suplementa, tá? Iodo tem iodo, né, nesses polivitamínicos específicos para gestante. Em relação a B12, né? Então,
Veganas, elas devem ser encorajadas, sim, a tomar o suplemento de B12, como eu falei. Não contar com a B12 de multivitamínicos, tá? Porque às vezes tem uma dose bem baixinha, então a gente faz a suplementação separada. Nessa publicação se fala em ter uma B12 acima de 360 aqui para nutrizes veganas, tá? Então a gente vai estar monitorando e vai estar fazendo a suplementação de B12 em separado aos multivitamínicos, que muitas vezes pode ter algum tipo de interação, tem muitos nutrientes, a gente vai oferecer o multivitamínico sim, mas a B12 a gente oferece em separado, tá? Então, não sei, aqui o público, já tiveram aulas sobre dietas vegetarianas, mas a deficiência de B12 pode gerar, assim, risco de pré-eclâmpsia, retardo de crescimento intrauterino, parto prematuro, baixo peso ao nascer. Então, a gente tem que estar atenta e estar fazendo essa suplementação. Tá? O nosso público é mais esse evento é mais voltado para cuidadores mesmo. Então, acho que o que fica importante ressaltar nisso tudo são os cuidados. Então, para quem tem interesse em fazer uma alimentação vegetariana, todos esses cuidados são muito importantes, senão vão ter esses riscos, né? Essas consequências ruins. E uma dieta macrobiótica, né, que são alimentos basicamente, não sei se já ouviram falar, alimentos crus, apenas alimentos crus, né, ou raw, enfim, tem alguns nomes, está sim associado a um menor ganho de peso materno durante a gestação. Então, parece ter um teor proteico menor, né, e precisa ter um olhar mais cuidadoso. Tá? Então, aqui a proposta é falar de dietas vegetarianas, né? Então, mas se já vem com a proposta de uma alimentação mais restritiva, precisa pode ter sim riscos na alimentação. Então, quais são os pontos importantes, né? Se a gente está atento. Vou falar aqui como compõe esse prato, mas principalmente ao ferro, ao cálcio, à vitamina D, aminoácidos, então a parte proteica da dieta, ômega 3 e a B12, tá? Então, antes dos 3 anos, os mesmos alimentos, tanto na introdução alimentar quanto no iniciozinho. Então, um ponto que é importante passar, a proteína vegetal, ela tem uma digestibilidade um pouco menor do que a proteína animal. Então, como que a gente corrige isso? Né, quando tem a programação da alimentação. Acaba que na ausência da proteína animal, a gente coloca um pouco mais da proteína vegetal no prato. A gente precisa corrigir em mais ou menos 10%. Aí o profissional faz essa programação. Então, grãos, alimentos, o que tem proteína, né? Então, os feijões, as leguminosas, de uma maneira geral, grão de bico, lentilha, tofu, a soja, nozes, as castanhas, as sementes. Semente, Anne, semente de girassol, semente de gergelim, semente de linhaça, são fontes proteicas, né? É importante que tenha um profissional dando suporte na programação, porque meu filho não come feijão, nem grão de bico, nem nenhum tipo desses grãos, ele come mais o macarrão, mas come um pouco de semente, possivelmente não vai atingir essa oferta proteica, tá? Então, existem, né, por serem alimentos que têm muita fibra, castanhas têm fibra, os feijões também têm, essa fibra, ela precisa ser, de alguma forma, esse alimento precisa ser aquecido, precisa ser cozido, para poder ajudar aí nesse processo de digestão. Tá? Alguns cuidados na prática. Primeiro ponto, acho que é muito importante, o uso de fórmulas caseiras de proteína de leite, né? Vou fazer um leite de arroz em casa. Vi na internet para fazer o leite de aveia em casa. Então, o que as sociedades têm uma fala muito em comum, que essas fórmulas caseiras, como eu coloquei aqui, da gente fazer o próprio leite vegetal em casa, ele é desencorajado, não é para se utilizar.
tá? Então, a criança ou ela está em aleitamento exclusivo, ou ela está com uma fórmula artificial até 6 meses, e na introdução alimentar, quando começa a comer, também não se deve oferecer esses leites vegetais caseiros, tá? Porque muitas vezes vai ter inadequação proteica, vai ter inadequação, vai ter um estudo que a gente fez lá na UERJ, a gente avaliou o leite de gergelim caseiro, não tinha nenhum nutriente, não tinha proteína, então isso aumenta, e como eu falei, né, predominantemente a alimentação, na introdução alimentar, é proveniente do leite, então vai gerar uma carência muito grave, né? Então, tem muitas histórias de desnutrição infantil pelo oferecimento dessas fórmulas caseiras, né? Então, claro que a gente sempre pensa, o que é feito em casa, o preparo em casa, ele é melhor do que o artificial, para muitos alimentos processados, ricos em açúcar, sim. Agora, quando a gente fala de leite para bebês em aleitamento materno exclusivo ou que estão fazendo a introdução alimentar, essas fórmulas, caseiras não devem ser utilizadas. Vânia, desde o começo da sua apresentação que eu estava segurando esse comentário bem sobre isso mesmo, né? A importância do aleitamento materno para as mães veganas, né? Se uma mãe já fica angustiada em não ter leite suficiente, ou não conseguir manter o aleitamento materno exclusivo, uma alimentação onívora, uma mãe vegana, por princípio, vai ficar desesperada, né? Fiquei pensando na angústia dessas mulheres. Então, o papel do profissional também de buscar o profissional de saúde, né? E dar essa segurança e explicar como que vai ser essa organização alimentar, esse planejamento alimentar, e que o volume de leite materno, né? Ele é igualmente produzido e precisa ter igualmente atenção. Né? A falta do leite materno não tem opção, né? Precisa ser até pelo menos os 4 meses de idade, precisa ser uma fórmula de origem animal, né? Precisa ser uma fórmula, sim. Tem algumas fórmulas no exterior, tá? A base de proteína vegetal, que são adequadas. Tá. E está chegando aqui já, mas não é, assim, em hipótese alguma, deve ser feita um leite vegetal, um leite vegetal feito em casa, ele não vai suprir a necessidade do bebê. Tá? Esse é um guia que ele é bem, para quem tem interesse, ele é bem simples, né? Ele fala sobre alimentação de bebês e crianças vegetarianas até 2 anos de idade. É um guia para a família. Então, quem quiser ler, tem um material bem lúdico, tem umas imagens também que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, por exemplo, o que deve estar no prato de um bebê fazendo essa introdução alimentar de 6 a 12 meses, né? A gente coloca como uma primeira fase. Então, o lanche da manhã vai ser uma fruta. Qual fruta? Qualquer fruta, né? Banana, maçã, kiwi, abacaxi, não importa, né? A gente vai fazer o rodízio das frutas. Na hora do almoço, então não é um prato tão complicado, porque você tem o arroz, você tem o feijão, você tem, de repente, um brócolis, uma abóbora. Aqui tem uma ressalva que eu queria deixar com vocês, duas. Uma delas é a importância da gente fazer essa misturinha do azeite com o óleo de linhaça, tá? E o óleo de linhaça, ele é fonte de ômega 3, uma boa fonte de ômega 3. Óleo de linhaça é igual uma garrafa de azeite, tá? Se faz meio a meio, então põe um pouquinho, uma colherzinha de chá de cada um deles em cima do prato, depois que o prato está montadinho. Isso ajuda a dar o aporte de gordura para a criança. Então, esse é o primeiro ponto. Então, usar o óleo de linhaça. Então, você compra uma garrafa, não é necessariamente um suplemento, mas ele está agindo para complementar essa dieta. E o segundo ponto de destaque aqui é a fruta de sobremesa. Ela vai ter fundamental importância para otimizar a absorção dos nutrientes desse prato, seja uma laranja, seja um morango, enfim. A fruta
que for mais consumido em casa. E o que eu vou mostrar aqui para vocês é essa distribuição. Você vai falar, mas Anny, a carne, enfim, a carne, o frango, o ovo, ele não está aqui nessa proposta alimentar, né? Então, podendo servir o mesmo alimento no almoço e no jantar, isso é uma questão de praticidade, é quase impossível a gente ter uma comida para o almoço, uma comida para o jantar, mas durante a semana vai ter um rodízio. E aí, dependendo da fase aqui, você vai ter as 4 refeições, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, tá? Então, quando você pega o guia alimentar para a população em geral, né, sem ser vegetariana, o guia do Ministério, ele tem exatamente os mesmos grupos, o grupo do cereal, grupo do feijão, o grupo do legume e das verduras e o grupo das carnes. Aí entra o grupo da carne aqui, tá? Que seria próximo de um pratinho como esse, olha, o arroz, o feijão, esse desenhozinho, o brócolis, um peixinho e uma batata doce. Ah, então, não tem muito mistério. A comida da criança ela pode ser igual ao do adulto. E aqui é só picar o brócolis, se for oferecer de colher, né? Já no prato vegetariano, você vê que a distribuição é um pouco diferente, né? Então, você tem aqui 1/3 do prato correspondendo ao grupo dos tubérculos, dos cereais, arroz, quinoa, batata, milho. Ah, Anny, mas o milho, uma criança que tem 6 meses, não, a consistência, se for oferecer de colher, ela tem que, a consistência ela é mais papa, como vocês veem nessa imagem daqui, né? Então, pode ter grumo? Sim. Está tudo misturado? Não. Né? Então, os alimentos oferecidos separadamente com pequenos grumos, mas não tem pedaços de milho, né? A gente vai ter que estar avaliando quais são os alimentos que podem estar sendo oferecidos, mas são alimentos desse grupo, né? Então, mandioca, inhame, ocupando 1/3 do prato, o outro 1/3 os feijões, tá? Feijão azul, feijão preto, feijão carioca. Aqui é bem importante fazer o remolho, tá? Dos feijões. E 1/3 do prato, os legumes, couve, brócolis, cenoura, tomate, enfim, tá? E aí aqui de maneira... Então, Anny, mas o que entra? Gente, tudo. Todos os cereais, tá? Então, o próprio macarrão a gente estimula que seja oferecido tanto na onívora quanto na vegetariana até 1 ano, né? Mas naquela janela principalmente de 6 a 9 meses. É um macarrão instantâneo? Não, de jeito nenhum, né? O macarrão pode ser um macarrão integral ou mesmo não sendo integral, tá? As leguminosas todos os tipos devem necessariamente serem oferecidas 2 vezes por dia, tá? Almoço e jantar. Posso dar feijão no almoço e no jantar? Grão de bico no almoço e no jantar? Pode, não precisa ficar criando muita variedade em cima. E legumes, verduras, hortaliças também devem ser oferecidas nas 2 principais refeições, tá? O que a gente fala menos, assim, estimula menos é o espinafre e a selga, ou interferir um pouco na absorção do cálcio. Se aquela mãe fala que não, só tem espinafre lá em casa, eu vou de alguma forma intervir. Se de vez em quando oferecer, assim, não existe uma necessidade absoluta, não pode dar de jeito nenhum, né? O que não pode dar de jeito nenhum são os alimentos processados, né? Hoje eu fui tomar vacina, eu estou com 8 meses e meio de gestação, fui tomar vacina de coqueluche, né? Que é até 36 semanas, e aí eu vi a mamãe dando bebezinho Yakult, né? Bebezinho tomando vacina também no posto. Então, a gente precisa ter muito uma fala sobre o que não deve oferecer, né? Do que, às vezes, ficar entrando em guerra com um alimento, porque tem um pouco mais de ácido oxálico, enfim. Vai interferir um pouco, sim, na absorção do cálcio, mas a gente pode estar fazendo rodízio dessas folhas. Anny, mas o que eu vou oferecer? Poxa, todos do grupo dos cereais, todos do grupo do feijão, todos os grupos de legumes, inclusive os cogumelos, podem ser oferecidos frescos, claro, né? As verduras, a princípio, a fibra mais abrandada, evoluindo a introdução alimentar, perto de 1 ano, a gente vai estar oferecendo esses alimentos crus também para o bebê. E, na verdade, o que não é oferecido é a carne, o ovo, o frango, o peixe. Então, é apenas um grupo, né, de alimentos. Nenhuma fruta é contraindicada, exceto se houver uma avaliação médica e uma indicação absoluta de restrição. Então, Anny, pode dar salada de fruta? Pode.
Pode dar pitanga, pode dar açaí puro, pode, não com xarope, né? Pode dar melão, tangerina, mas kiwi não é ácido, abacaxi é ácido, limão é ácido, não tem problema algum. A gente vai poder fazer essa introdução e quanto maior variedade, melhor. Aqui é uma questão bem de fins didáticos, assim, sempre escolher, de preferência, um de cor alaranjada, um verde escuro, né? Porque é fonte de cálcio, agrião, brócolis, a própria couve, repolho também. Usar essa misturinha de azeite com linhaça, tá? E as frutas, né, de sobremesa, que eu já tinha falado. Então, você vê que aqui seria, talvez seja um pouco técnico demais, mas um programa alimentar com, né, esse 1/3 de prato de tubérculos, de feijões, e 1/3 de vegetais, e mais 2 frutas por dia, você tem aqui quase que o dobro do que um bebê de 6 meses, de 6 a 8 meses, precisaria de oferta calórica, tá? E de oferta tem um bom aporte de cálcio, vocês veem, tem um ferro com melhor absorção, não tem carência de zinco, tem muito mais retinol, então não tem essa deficiência, né, proteica. Poxa, a referência é em torno de 11 gramas, eu estou oferecendo em torno de 19, né? Você tem a adequação de todos o perfil de aminoácidos, então não precisa ter essa preocupação, né, sobre mas será que está tendo feijão tem todos os nutrientes? Não, mas não tem todos. Assim como o arroz também não tem, mas essa combinação que se propõe no prato, você tem esse aporte. Agora, vou oferecer só macarrão para criança, certamente você vai gerar uma inadequação muito grave. E aí isso equivale para ambos os grupos, né? Alimentos que não devem ser oferecidos, então alimentos processados, açúcar, né? Xaropes, nem mas açúcar mascavo, açúcar do coco, açúcar, enfim, não usar, né? Então os alimentos devem ser oferecidos in natura. Então, quando eu falo dos ultraprocessados, entram todos: bisnaguinha, biscoito polvilho, pão francês, biscoito maisena, tudo que normalmente é oferecido para os bebês, né? E aí eu queria trazer uns cuidados na prática, que acho que pode ajudar, né? Desde a introdução alimentar, né? Então, pela infância também. É importante, além de garantir esses grupos que a gente falou, que ela seja saborosa, variada. Quando eu falo sabor, é uma quantidade mínima de sal, pode colocar. Na minha casa, a gente usa um mínimo de sal de tempero. Eu posso aproveitar o alimento para dar para a criança? Claro. Posso usar orégano, manjericão, salsinha, alecrim, qualquer tipo de tempero natural a gente pode oferecer. Não precisa ser só o legume cozido no vapor ou na água, sem gosto. Necessariamente eu preciso. É importante que o adulto prove também, né? Prove antes, principalmente para ver a temperatura desse alimento que está sendo oferecido, mas que seja saborosa. Lógico, o paladar do bebê, ele não está... Não é exigente ainda, né? Ainda está conhecendo. É tudo gostoso, né? Tudo bom. É tudo bom, então pode ser que esteja um pouco sem gosto, mas isso não significa que tem que ser 100% isento de sal. Dependendo da casa que você está conversando ali, orientando a introdução alimentar, é uma casa que sempre o feijão tem muita carne salgada, né, que se usa caldo quinó na preparação e ninguém abre mão disso, enfim, né? Você vai ter um momento de trabalhar o hábito da família, mas eu considero importante garantir que essa introdução alimentar ela não tem exposição a um excesso de sal, nem vindo de temperos artificiais, nem vindo de frango, aqui no vegetariano não, mas aquele frango que está dentro do saco temperado. Então, a gente vai precisar orientar o que vai fazer, então, do bebê sem esses itens. Mas numa casa que tem uma alimentação saudável, essa mãe vegetariana que tem um bom consumo de legumes, verduras, baixa ingestão de sal, de preparo, pode sim ser o mesmo alimento. Isso facilita a vida familiar, porque tem uma comida para a família e uma comida para o bebê. Tá? Então, técnicas importantes, até para digestão, tá? Dos grãos que estão presentes,
né, que estão muito presentes nessa dieta vegetariana, que é a técnica de remolho, tá? Então, você lava os grãos, coloca água filtrada, até que eles estejam cobertos, coloca na geladeira e deixa de molho de 6, 8 a 12 horas. Descarta a água e usa uma nova água para cocção. Isso ajuda na digestibilidade, isso ajuda na absorção de nutrientes, tá? E diminui, né, que eu falei dos antinutrientes, né? Então melhora a absorção, tá? Então aqui no remolho vai aparecer essa espuminha, tá? Então essa espuminha é exatamente a que a gente vai, essa água a gente descarta e cozinha com uma nova água. Tá? Anne, posso te interromper? Só uma curiosidade, assim. Claro. No remolho, eu percebo que o feijão fica mais claro. Ele fica mais pálido, você cozinha e tal, mas que você joga um tempero ali, ele fica mais clarinho do que aqueles feijões que a gente vê muitas vezes em restaurante. Um feijão mais escuro quer dizer que ele não foi feito remolho, não necessariamente? Não necessariamente, não necessariamente. Varia com o tipo de feijão. Varia com o tipo de feijão, com o tipo de região do Brasil, né? Então, tem feijões mais... em casa, por exemplo, faço feijão preto, faz remolho, o feijão fica na mesma, não fica, não perde a cor. Né? Então, às vezes, um feijão mais clarinho, ele pode ter essa variação. Em relação ao oxalo, né? Tem muita gente que gosta de cozinhar, eu lembro que minha mãe sempre falava, né? De cozinhar beterraba no feijão, para melhorar a absorção do ferro. E a gente recomenda que não, tá? Não cozinhe. Né? A beterraba também tem esse oxalato, então é bom cozinhar em água fervente, um pouco antes até de refogar, para poder eliminar esse composto que atrapalha a absorção de alguns nutrientes. Então, dá uma cozidinha na beterraba e no espinafre. Depois, se quiser dar uma refogada, assada, enfim. Isso ajuda também como técnica para melhorar a absorção dos nutrientes numa dieta vegetariana. Outras ideias, né? A gente, em introdução alimentar, mais uma vez, dependendo da casa, mas pode funcionar. O feijão, não vou fazer feijão todo dia para criança. Tem muita gente que gosta de fazer o feijão e colocar nesses cubinhos, essas forminhas de silicone, né? Principalmente nessas quadradinhas, forminha de gelo, né? Às vezes, ou de cupcake. Você pode congelar o feijão assim, tirar um pedacinho desse e descongelar, né, por vez, assim fica mais fresquinho o processo de congelamento, ele preserva os nutrientes, né? Usar os condimentos, usar os temperos, eles ajudam a dar sabor, a variar, né, essa preparação. Então, a gente pode utilizar essas ervas secas, sim, né? Enfim, vou armazenar, eu comprei o brócolis, dei uma pequena fervura nele, vou congelar. Pode usar recipiente com esses sacos, usar pote de vidro. Então, tudo que possa facilitar, né, como técnica aí de cozinha mesmo, para que não, às vezes, normalmente é difícil numa casa fazer comida todos os dias, comida fresca para o bebê, né, para a criança. Então, a gente pode estar fazendo, estar armazenando esses alimentos de forma maneira bem vedada, né? Até para não ressecar o alimento, não passar cheiro. Enfim, então, tanto esses saquinhos de Ziploc, quanto potes de plástico para alguns alimentos, para uma fruta cortada, por exemplo, você pode colocar dentro de um pote. E para os alimentos mais quentes, que tem um pouquinho mais de gordura, a gente opta sempre pelo pote de vidro, né? Se possível. Então, Anne, mas descongelar no micro-ondas pode, faz mal? Não, tá? Então, a gente pode estar utilizando para aquecer a comida na introdução alimentar, quanto da criança, quanto do adulto, quanto do idoso, micro-ondas, congelar esse alimento, tá? Ou usar o próprio forno convencional, né? Claro, os devidos cuidados aí, não vai colocar plástico no forno e tudo mais. Então, aqui é só um exemplozinho, olha, como a gente pode, né, conservar, mais uma vez, não é para liquidificar, né, mas o alimento, mas você vai fazer o feijão, pode colocar nesses potinhos, né, e armazenar aí na hora de consumir,
tira-se apenas um, não precisa descongelar o pote todo, até porque, como eu disse, o volume que a gente vai oferecer é muito pequeno, né? Aquele pratinho verde que eu mostrei, ao lado dele, não sei se vocês viram, tinha uma colherzinha de chá. Então, é essa quantidade que a gente começa. Uma colher de chá de feijão, uma colher de chá de arroz mais molinho, e vai evoluindo para uma colher de sobremesa, para uma colher de sopa. Então, a quantidade ela é bem pequena, e aí se fizer um pote grande de feijão, ele vai dar 4, 5 dias, o feijão já vai estar azedo na geladeira, né? Uma dica, tá, que eu acho que é bem legal, a partir do momento que a criança vai ficando mais velha, você consegue oferecer os alimentos menores, tá? Peraí, Anne, é isso mesmo? Então, claro, que o bebezinho, você tem 2 opções, ou oferecer naquele formato de haste, né? Porque um quadradinho desse ele pode engasgar, tá? Então, tem que ser no formato de haste, para ele possa pegar com a mão. E ou então, o alimento amassado, com garfo, com grumos, você vai oferecer de colher. Ou ambas as estratégias. Agora, a partir do momento que o bebê vai ficando menor, vai ficando mais velho, a gente pode ir diminuindo o tamanho dos pedaços, porque ele vai ter a pinçazinha, né? Ele vai conseguir pegar, antes que ele só conseguia pegar assim, né? Agora ele consegue ter mais precisão e pegar pedacinhos menores, tá? Então, o tamanho vai diminuindo de acordo com o crescimento do bebê. Tem um outro material bacana, então eu mostrei um da Sociedade de Dietas Vegetarianas, e tem esse guia prático também da Sociedade Brasileira de Pediatria, que fala bastante sobre a alimentação na primeira infância, né? E aqui é só, eu sei que o público, como você colocou, é de cuidadores, mas eu queria trazer alguns suplementos importantes, tá? Então, assim, a gente precisa, tá, suplementar. A bebê fez 6 meses, começou a comer, ele vai receber suplemento de B12, tá? Esse é o primeiro ponto. A introdução de alimentos sólidos não tem B12 algum, é uma dieta vegana, né? E o volume de leite materno tende a ir diminuindo, tá? Então, necessariamente, o bebê, por volta de 6 meses, vai receber suplementação. Então, tem as doses aqui, tá? Então, em torno de 50 microgramas, bebezinhos de 5 microgramas, uma dose menor. Segundo nutriente importante, o ômega 3, que é um tipo de gordura, que está presente de maneira primordial nos peixes, né? Numa alimentação vegana, a sugestão da Sociedade Brasileira de Dietas Vegetarianas é usar esse óleo de linhaça. Então, comprar o vidro, então é como se fosse um óleo de azeite, tá? Um óleo de oliva, né? Então, um azeite, e vai usar uma colherzinha de chá 2 vezes ao dia, tá? E ali vai ter um bom aporte, tá? De ômega 3, ou então utilizar um suplemento. Anne, mas suplemento, cápsula para bebê de 6 meses? Hoje a gente já tem muitos suplementos que são líquidos, tá? De DHA, então tem um papel muito importante no desenvolvimento cerebral do bebê, e dietas veganas, isentas de alimentos de origem animal, são importantes de serem incluídos, tá? Então, aqui, então, segundo, B12, ômega 3. Terceiro é a vitamina D, tá? Então, que já é feita de rotina para bebês onívoros, né? Então, e aí se permanece também fazendo para bebês vegetarianos. Então, eram esses pontos que eu queria colocar. Então, a gente passou aqui por cuidados em relação à forma de introdução alimentar, que não é só o que comer, e sim o como está oferecendo. Passamos por questões relacionadas à segurança e em relação a potenciais benefícios dessa dieta. Então, a gente não precisa ter tanto receio ou tanto medo, né, e nem ter tanta preocupação. Mas essa gestante está usando essa criança, essa mãe, como que ela faz isso para o bebê? Está privando a carne do bebê. Então, existe uma questão cultural muito grande. Uma alimentação vegetariana, ela de maneira equilibrada, ela
traz exatamente o mesmo benefício que uma diatonívora, talvez até superior, né, por diversificar esse plano alimentar. E falei um pouco sobre essa distribuição dos alimentos no prato e a questão da suplementação. Me fala aí as dúvidas, perguntas, estou aqui à disposição. Anne, eu estava aqui pensando, acho que a mensagem maior, né, é que o perigo, quando a gente pensa em alimentação vegetariana, porque a gente acho que pensa numa alimentação já desequilibrada, que é comum, né? Você falou, por exemplo, já não tem muitas verduras e legumes, e aí eu ainda tiro o grupo alimentar importante. Então, aí, esse é, de fato, um problema, né? Essa é uma questão, por isso que, via de regra, eu acho que os profissionais preferem falar, não dá para ser, porque já está antecipando, né, essa questão. O que pode não ser justo com uma pessoa que, por motivos ideológicos, queira isso para ela, né? Porque o profissional da saúde tem que acolher o desejo daquela pessoa, esclarecer os riscos, esclarecer os benefícios, e a decisão é dela, né? Então, eu fiquei pensando aqui que você tinha primeiro pontuado, né, que proteína e ferro seriam algumas questões, né, a prestar atenção, mas isso é mais fácil de suprir com as leguminosas, né? Então, complicado é a pessoa que quer fazer uma alimentação vegetariana, mas também não quer comer feijão, né? Aí vai ficar bem difícil, né? Até complementando essa sua pergunta, Helena, as crianças em torno de 1 ano, no máximo até 2 anos, fazem aquela coleta de sangue, né, para o médico avaliar se o nível de feto está bom. No caso de uma criança vegetariana, ela tem que coletar mais exames. Como seria esse acompanhamento? E porque na criança onívora nem se tem essa preocupação, por mais que ela passe depois de 1 ano pela fase de seletividade, meio que se esquece, digamos assim, né, de fazer esse acompanhamento das vitaminas. Aqui, pelo menos, não sei como que funciona aí de rotina, mas aqui não tem solicitação de exame laboratorial com 1 ano, não, de bebês, assim, não vejo com rotina, nem 1 ano, nem 2, em caso, claro, se a mãe, meu filho, ele está muito inapetente, ele está muito sonolento, ele não está brincando, eu acho que a questão da solicitação de exame, ela envolve muito mais uma pesquisa por queixa, sabe? E assim como existe esse check-up, enfim, que se faz aos 50, aos 70 anos, até onde eu entendo, a solicitação de exame laboratorial ele é muito realizado mediante a queixa, tá? Então, não vejo indicação de rotina nem nessas orientações. Você vê que nem o próprio guia alimentar fala em ajuste alimentar de acordo com o exame laboratorial, então não é uma rotina, né? E nem para crianças vegetarianas, né? Eu acho que a questão é como existe esse mito por detrás e essa supervalorização da carne, essa é a minha opinião, né? De que até os avós falam, alguns pais, não, mas come só a carne, né? Como se a carne fosse fonte de uma série de nutrientes. E, na verdade, quando a gente fala de saúde, de prevenção, passa muito pela questão da saúde digestiva, né? Um dos pontos. Uma das queixas mais frequentes de consulta no pediatra é a criança constipada. Talvez seja a maior queixa, né? Que, pelo menos descrita em livro. E a carne não tem polifenol, a carne não tem fibra, né? Se tem um alimento que é muito desequilibrado nutricionalmente, quando você pensa nos grupos não, nos macronutrientes, é a carne, não tem carboidrato nenhum, né? Então, assim, se você pega o feijão, né, destacando aqui, como a Helena trouxe, vai ser vegetariano, vai comer feijão, o feijão ele tem, se você olhar para as DRIs, né, que tem que ter em torno de 50% de carboidrato, 15% de proteína, mais ou menos isso, criança um pouco menos, né? O feijão ele tem um perfil muito melhor do que a própria carne. A carne ela traz um desequilíbrio muito grande para o padrão alimentar, né? Quando a gente fala de tanto que você calcula, né? Eu fiquei muito tempo como professora da área de pediatria da UERJ, né? Hoje eu
enfim, cargo de chefia, fazendo supervisão de internato em clínica médica, mas a gente pedia para os alunos calcularem um recordatório de 24 horas de uma criança de 1 ano. Você coloca carne no almoço e carne no jantar, você tem 3 vezes a oferta proteica que essa criança deveria estar ingerindo. Então, assim, a carne, na realidade, ela traz um desequilíbrio muito grande, né? Mas que coisa maluca que você está falando. É só questão da gente parar e calcular. Você tem a recomendação, você viu 11 gramas de proteína. 11 gramas de proteína você consegue em uma concha de feijão. Mais nada. Fora que se a criança está com 8 meses, vai comer um pãozinho feito em casa, ou um pão com uma padaria melhor ali, que não seja tudo processado, você já tem mais um teor maior, tem uma castanha, o próprio arroz tem um pouco de proteína, a quinoa tem proteína. Então, assim, e aí você coloca uma carne que tem 25 gramas de proteína em 100 gramas, mas se não der 100 gramas, você dê 30, você desequilibra muito a alimentação. E hoje a gente sabe, né, da teoria da dieta hiperproteica na infância, né, de estar gerando uma hiperplasia de célula adiposa. Então, esse medo, a gente vê algumas mães com medo da carboidrato, que a criança pode engordar, enfim. Então, acho que tem um pouco de... acho que a questão da carne aqui no Brasil, né, principalmente no sul, você vai pegar o gaúcho, enfim, né, ela está muito presente, né, e aí eu acho que tem uma primeira etapa que não é demonizar, não é excluir, né, falando da população em geral, esquece vegetariano, né, mas de alguma forma conscientizar que esse alimento não é, de forma alguma, o alimento principal no prato da criança, de forma alguma, né, que é essa combinação, principalmente de alimentos do reino vegetal. E é por isso que a nutrição é tão rica, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fica pensando nos nutrientes, a gente também fica pensando na cultura e nos hábitos alimentares, né? Então, se a gente calcular é uma coisa, mas respeitar o que é o interesse de cada um, né? Mas é isso que você está pontuando, né? Esclarecer também pode fazer com que a pessoa repense sobre os próprios hábitos, né? Eu, como sou sempre da turma do meio, do caminho, eu fico naquela de realmente a gente consome mais proteína do que precisa, também não precisamos ir para o outro extremo, né, a não ser que seja por algum motivo pessoal ou biológico, de uma exclusão total desse grupo alimentar, mas a gente pode repensar algumas questões da nossa alimentação, né, respeitando aí vários contextos, né, não só os nutrientes e não só os hábitos alimentares, né. E também a gente tem crianças, né? Na casa tem aqui em casa uma delas que não come carne. Nós somos onívoros, mas ela simplesmente tem essa seletividade por proteína animal. Ela come leite, toma leite, iogurte, né? E ovo. E a gente sempre fica nessa preocupação da carne, né? De querer colocar aquele pedacinho de carne no prato da criança. É hábito da família, né? Eu acho que também pode continuar expondo, pergunta, quer colocar, quer hoje, não quer, né? Mas acho que é importante também que os pais, os avós, né, os cuidadores estejam tranquilos, que se tiver aquela distribuição de prato, né, não ter alimentos ultraprocessados sendo oferecidos, já que não comeu, né, a carne, então vou tentar vou colocar aqui que eu não estou falando de você não, Ruth, mas assim, não comeu a carne, melhor eu dar um danoninho, dar alguma coisinha para complementar. E não, é só ficar tranquilo, não comer carne não tem problema algum. Né? Na verdade, o não comer o feijão que vai trazer uma série de malefícios para essa criança. Né? Ou não comer o cereal, ou não comer os legumes e as verduras, aí sim você pode ficar com uma pulga atrás da orelha. Agora, a carne, ela não tem... mais uma vez, ela pode fazer parte, como ela também pode não fazer parte. Né? Isso é uma decisão que envolve única e exclusivamente a pessoa. Então, eu nem me coloco muito, você falou assim, a Helena falou, eu só fico meio no meio do caminho, né? Eu acho que o profissional de saúde ele tem que estar muito no caminho do paciente, do tipo, o meu caminho é o seu, qual é o seu caminho? Então, vamos lá, eu vou te explicar como que a gente vai conduzir melhor essa introdução alimentar. Precisa ter medo de que a criança não vai crescer? Não. Precisa ter medo de que vai faltar ferro? Também não. Né? Então, não tem muitos, até a gente fala da B12, mas quantos onívoros tem com a B12 no pé? Eu mesma, eu não tenho uma alimentação restrita, lógico, N igual a 1 não significa absolutamente nada, só o meu caso, mas eu tinha uma história de anemia, não anemia, mas uma ferritina muito baixa, que é um marcador, né? Infância, adolescência,
né? E comia muito mal, né? Sempre me alimentei muito mal quando infância, eu era uma criança muito seletiva. Tive a primeira gestação consumindo alimento de origem animal, ainda com a ferritina baixa. Na terceira gestação agora, que eu não consumo alimento de origem animal praticamente, e eu tenho minha ferritina lá em cima. Então, assim, não é a carne que vai garantir que o ferro esteja bom, não é a carne que vai garantir a B12 boa. O que vai garantir é o padrão alimentar como um todo, né? E se a gente traz essa segurança, né, da isenção de alimento ultraprocessado, né, não ter os empacotados para o bebezinho, mas é mais prático biscoitinho, maisena, biscoitinho, creme cracker, aí vai gerar inadequação, independente se a criança consome carne ou não. Né? Então, acho que a discussão até do Guia Alimentar para a População Brasileira, né, dos pequenininhos, que foi publicado depois, não tem muita ênfase na carne, né? É mais um grupo alimentar, a gente não precisa ficar ali, né? Mas é muito interessante porque da gente observar essa preocupação dos pais com a carne, né? Come só mais esse pedacinho, né? Ou, ai, meu Deus, meu filho não quer comer carne, ele está seletivo para carne. Tá tudo bem, se você continuar expondo e ele daqui a um ano quiser comer, tá tudo bem também. Mas não dá para a gente transmitir esse medo para a criança, porque isso pode até atrapalhar a formação do hábito dele. Não tem problema algum não tá excluindo esse tipo de grupo alimentar. Né? Mas difícil não ter preocupação, né? Porque todo mundo fica querendo colocar mais esse aqui da carne. A mãe nutricionista fica querendo colocar o que não foi. Então, você não comeu, você comeu a carne, comeu o arroz, come o feijão, mas faltou, você comeu só um brócolis, come o segundo. A gente sempre quer garantir que vai de todos, né? Algum medo a gente sempre passa, o que não é bom. E assim, transmitir a introdução alimentar é um momento, foi meus primeiros slides, né? Um momento que a gente precisa trazer muita segurança, tá? Tá perto, palavras acolhedoras, né? Sem grandes discussões à mesa na hora do momento de realizar essa introdução alimentar, seja até 1 ano, seja até 2, seja até 3. O momento do sentar à mesa, que é algo que está sendo pouco preservado, né? Se a gente consegue estimular e ter um bom... o compartilhar, que acho que é um pouco do que a Helena falou. O comer, o ato de comer é um ato que não é só de nutrir, né? O que nutre, o que tem fibra, o que tem proteína, o que tem ferro, né? E às vezes essa mentalidade que vai faltar proteína, vai faltar ferro, acaba atrapalhando o ato de comer por si só, né? Que assim, a gente come em comemoração, a gente come lá no encontro, a gente come na faixinha de mêsário do bebê, de 6 meses. Então, se a gente ficar também só passar essa visão muito do nutriente, a gente perde o que talvez seja mais nobre e importante nesse momento de formação de hábitos alimentares, que é o comportamento. Você fica, não, mas está faltando coisa, tem que comer isso, tem que comer aquilo. Como eu disse, a necessidade é muito pequena, né? Então, e é um momento que a amamentação ela é predominante na introdução alimentar, né? Até 6 meses, até 1 ano. Então, você não vai comer carne ali, ou não vai comer o feijão também em um dos horários, não vai trazer carência nutricional, né? E aí, até a questão da suplementação, né? Então, a proteína e o ferro, que seriam questões, a gente resolveu com a leguminosa. E aí, na alimentação vegana, você pontuou bem a fonte de vitamina B12, né? Ômega 3, como óleo de linhaça, e vitamina D. Até pegando o gancho ali da experiência da Ruth, uma criança que consuma, né, que faça uma seleção ou pela família ou pela própria criança, de não comer a carne, mas que tenha o ovo, o leite, o peixe, aí essa suplementação nem seria necessária. Ou você ainda acha que teria que ter uma indicação de procurar um profissional? De B12 ou vitamina D? A vitamina D acaba que se prescreve para todo mundo, né? Então, mas de B12 não. B12 e ômega 3. Se tiver ingestão de peixes, de ovos, acaba não se utilizando suplementação, não. Só se for estrito. Tá? E não vejo também solicitação de exame laboratorial
se a criança não tem queixa. Queixa é isso, de sonolência, inapetência, enfim. É claro, uma criança está com 8 meses, não está sentando nem com apoio, e aí isso vai ser, não vai ser através só de exame, né, mas vai ter uma avaliação médica, né, do desenvolvimento. Mas o pedido de exame de sangue, normalmente ele é postergado, né, até para ter uma medicina menos intervencionista, né, então já tem os protocolos de suplementação de ferro, protocolo de suplementação de vitamina D, e isso faz com que, de alguma forma, minimize, né, o risco de deficiência. Eu tenho uma pergunta aqui, Ana, de uma seguidora. Ela, na verdade, é o caminho contrário. Uma criança que não consumia carne na infância, mas na adolescência ou na vida adulta ela começa a consumir. Traz alguma questão ou não? É tranquilo? É uma Mais uma questão vez, gastrointestinal? a inclusão do alimento de origem animal, o que hoje se recomenda, né, que ele tenha uma participação ali na distribuição dos alimentos no prato em torno de 1/8 do prato. Então, para dietas muito hiperproteicas, que tem uma predominância de 2 pedaços grandes de frango, ou vou comer carne com salada para perder peso, aí sim isso gera inadequação, mas por uma questão de desequilíbrio e exclusão dos outros grupos alimentares, né? Mas a presença do alimento de origem animal, ele de preferência, né, sendo não processado, então salsicha, né, linguiça, os hambúrgueres, esses alimentos eles vão trazer risco, sim, e de preferência que esse consumo ele de carne vermelha, né, se fala no consumo máximo de 1 vez por semana, peixes 2 vezes por semana. Isso é interessante, né, porque quando você tem essa recomendação, são 14 refeições, né? Aí se fala de carne 1 vez por semana, peixe 2 vezes, né? E o resto das outras refeições, come-se o quê? De proteína de origem animal, né? Então, assim, acho que é uma coisa para a gente se pensar, porque as diretrizes elas estão sendo cada vez mais claras. O consumo de peixe 2 a 3 vezes por semana, tá? E os outros 14, para fechar, come o quê? Né? Então, hoje, quando você começa a ver sobre prevenção, né? Saiu no American Heart agora publicado, falando sobre a alimentação para prevenção, ela passa muito por uma alimentação à base de vegetais, né? Que eles chamam de uma alimentação à base, que é um pouco do que o nosso Guia Alimentar fala, não precisa nem para o American Heart publicado, mas o Guia Alimentar publicado em 2014. Uma alimentação com alimentos predominantemente in natura, né? E que é isso, são os legumes, as verduras, as frutas, os grãos, né, os feijões. Então, a presença da carne, ela não vai trazer malefício se os alimentos de origem vegetal estarem presentes, né? Então, acho que seria bem por aí. Mais alguma pergunta? Tem aí, Izzy? Ruth? Eu só quero agradecer a Anne, desculpar pelas interferências, pelo atraso, mas graças a Deus a gente está gravando, vai ser disponibilizado e muitas pessoas vão poder aproveitar o conhecimento. E eu achei, assim, muito importante isso, o equilíbrio, né? O equilíbrio. A gente tende muito na nossa cultura mesmo a desequilibrar um pouco, buscar mais para a carne. E a gente não fica preocupado, às vezes, se a criança não comeu as verduras e os legumes. Mas criança não come mesmo. E não pode ser assim, né? Acho que... Mas é claro, como você disse, com muito equilíbrio. Também não tem que causar um desconforto, né? Hoje não comeu, amanhã a gente oferece, enfim. E tem que ser assim com tudo, né? Tem que ter essa paciência, essa calma com tudo. Mas não esse exagero, que tem que comer isso, tem que comer aquilo, né? Enfim. E é importante, como você disse, uma dieta muito restrita, que as pessoas tenham consciência que elas precisam de suplementação, que elas precisam procurar um profissional, de repente, para orientar, né? Muito obrigada, viu, Anne? Eu que agradeço.
oportunidade aqui de fala. Quando tiver depois o linkzinho da gravação, disponibiliza. Fico feliz em poder desmistificar algumas questões relacionadas à alimentação na primeira infância, alimentação vegetariana. Então, obrigada mais uma vez, Izzy, Ruth, Helena, pelo convite.